Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite, mais uma vez. Não é não, pastor David? Tudo bem? Opa, falhou? Tudo bem, pastor Júnior? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem, queridos? Sejam bem-vindos a mais um momento online. E mesmo separados, podemos nos juntar, nos congregar remotamente, de uma forma online. Convido você que está ligando seu celular, seu tablet, seu notebook, aqueles que conseguirem, puderem fazer um espelhamento do celular ou do seu dispositivo com o televisor, faça isso nesse momento. É uma hora que a gente pode, juntos aqui, agradecer ao Senhor, louvar o Senhor. Você tem motivos para agradecer a Deus? Eu imagino que sim. Hoje é um tempo para fazermos isso. E convido você a pegar sua Bíblia, pegar um caderno de anotações, pegar um bloco de notas, alguma coisa assim, né, pastor? E assim podermos, juntos, agradecermos a Deus. Vamos orar? Agradecer, louvando, exaltando o nome do nosso Senhor? Convido você a fechar os seus olhos, a agradecer a Deus, porque Ele é o motivo de estarmos aqui. Vamos fazer isso? Te louvamos, Santíssimo Deus e Eterno Pai, porque no Senhor estão nossas vidas, no Senhor está, ó Deus, a nossa confiança, no Senhor estão nossos dias, nossos planos, nossos sonhos. No Senhor, ó Deus, somente no Senhor está a nossa esperança. E aqui, confiando em Ti, já entregamos esse momento ao Senhor, esperando, ó Deus, termos um momento de edificação, termos um momento de culto ao Senhor, mesmo que de uma forma remota. Pedimos, ó Deus, para que cada pessoa que entrar em contato conosco nessa noite, seja edificada pela palavra do Senhor. Seja edificado, Deus, por esse momento de reflexão que teremos aqui. Guarde o nosso coração de nós mesmos. Lave-nos, ó Deus, purifique-nos, renove-nos, em nome de Jesus. Amém. Pastor David, alguém já está online aí conosco ou não? Sim, a Dora Santos, a Vanessa Pereira, a Nilda e a Aline estão mandando boa noite para a gente. Maravilha! Um beijo para todos, com a graça do nosso Deus, especialmente para a dona Aline, minha digníssima esposa. Bidu também acabou de mandar Ô Bidu, para você também gente. vou te mandar um oi, viu Bidu? Coisa boa a gente poder agradecer a Deus. Pastor David, como é que estão sendo esses dias? Como é que está o seu coração? Como é que está a vida? Nosso presidente foi diagnosticado com Covid-19. Tomar cuidado. Que cuidado o senhor tem tido aí, pastor? Rapaz, eu tenho feito o básico que todo mundo tem feito, andado de máscara, de tentar evitar aglomeração e tudo mais. Ficado mais em casa também. Tem tomado algum medicamento, alguma coisa assim? Um polivitamínico, sol, vitamina D? Sol e exercício. Tenho tentado fazer. Maravilha. Constante. Foi fazer caminhada hoje? Graças a Deus. Olha só. E você? O que tem feito para, de alguma maneira, manter sua saúde ou, de alguma forma, se proteger? Eu espero que estejamos todos sendo responsáveis nessa hora. Hoje nós falaremos sobre esse assunto. Perspectivas diferentes. Exatamente sobre isso. Gostei dessa imagem aqui. Porque a imagem, ao fundo, ela está desfocada. Mas a imagem que está aqui, ela não retrata o que está no fundo. Ela retrata, só que de uma forma diferente. Já aconteceu isso com você? De estar no mesmo ambiente, só que enxergar de uma forma diferente que os demais? Ou talvez você perceber que alguém enxergou algo completamente invertido que os demais, e isso atrapalhou todos ao seu redor? Isso acontece. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer em qualquer lugar. Não é não, pastor? Perspectivas diferentes. É impressionante como, num mesmo ambiente, as impressões podem ser completamente diferentes. Sim, até uma coisa que a gente tem estudado com jovens já há muito tempo, e nós paramos em dois momentos, uma por causa da reforma na igreja e agora por causa do corona, só que retomamos um pouco dessa questão de perspectivas diferentes, também está ligado com a nossa cosmovisão diferente. Cosmovisões diferentes. Por quê, pastor? Porque fale mais. Cada um de nós temos a nossa cosmovisão. Cada um de nós, querendo ou não, nós temos uma maneira de interpretar o mundo à nossa volta. E aí, muitas das nossas cosmovisões são particulares. Algumas são comunitárias. Por exemplo, nós que somos cristãos precisamos ter a cosmovisão a partir da Bíblia. Só que existem culturas que vão forjando a nossa cosmovisão e acaba fazendo que as nossas
visões de mundo sejam um pouco diferentes, apesar de ter a mesma base. E legal, isso influencia tudo. Quem se casa, não se casa só com a pessoa, se casa com a história da pessoa. Não é à toa que, até conversávamos há alguns dias sobre isso, como influencia essa questão da vivência, da criação dos filhos nos futuros relacionamentos desses filhos. Falávamos sobre um rapaz que na sua casa, a sua mãe é completamente voltada ao serviço diário, do dia a dia, dentro de casa. Ela nunca foi trabalhar fora, o pai prefere que ela não trabalhe fora, e por causa disso, a noção de mundo dele girou em torno disso aí. E aí a moça com quem ele se relaciona, é o contrário. A mãe dela, super ativa, a mãe dela trabalha, a mãe dela é excelente profissional, o pai apoia completamente a mãe trabalhar fora, e não só isso, ela cresceu vendo a evidência que a mãe ganhou nesse sentido. É óbvio que no namoro já consegue enxergar algumas diferenças de visões em relação ao mundo, perspectivas diferentes. E você? Qual foi a última vez que você percebeu que as perspectivas diferentes em relação ao mundo, em relação à vida, mas especialmente em relação a Deus, trouxeram algum tipo de dificuldade para você ou para as pessoas que estão à sua volta? Já passou isso contigo? Eu espero que, em nome de Jesus, nós tenhamos um tempo edificante aqui nessa noite. Nós leremos um texto, como já está aqui, já peço para que você abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João, em seu capítulo 12. Nós leremos a partir do primeiro versículo. Duas impressões diferentes em um mesmo ambiente. Eu gostaria que desde já você abrisse sua Bíblia nesse texto. É tempo da gente agradecer. A gente poderia falar algumas coisas sobre isso, mas vamos a partir desse texto, nós voltaremos a ler o texto logo depois, mas eu gostaria que desde já pudéssemos enfatizá-lo. Abriram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Vamos fazer uma leitura responsiva, pastor David? Sim. Lerei os ímpares, o senhor responde lendo os pares. Combinado? E você em sua casa, se quiser, leia todos junto conosco. Nós leremos até o versículo? Até o versículo 8º. Certo. Combinado? Fechado. Assim está escrito: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavra do nosso Deus, que eu espero que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Se você puder, não feche sua Bíblia, voltaremos ao texto daqui a pouco. Fato é, o que esse texto nos ensina? Irmãos, a hora de Jesus estava chegando. O momento que Jesus que entraria em Jerusalém, estava chegando. Era a última viagem que ele fazia antes de entrar em Jerusalém e passar aqueles dias que antecederiam sua traição, seu sofrimento e sua morte. Era a última viagem de Jesus. Era a última localidade onde Jesus pararia. Só faltavam 6 dias para tudo aquilo que aconteceria. Nesse caso, faltavam 6 dias para Páscoa. E dá-nos a entender que Jesus, se você olhar o contexto mais próximo, sai de uma região chamada Efraim e entra nessa região chamada Betânia. O jantar está sendo preparado, a gente vê que essa mesma história é relatada por Mateus. Mateus, no capítulo 26, fala sobre isso. Mateus 26, do 6º versículo em diante. O texto diz assim,
Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. O que dá a nos entender é o seguinte, o João não menciona isso, mas estava ali, João menciona o quê? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, naquele lugar, naquele jantar, naquele banquete que estavam oferecendo a Jesus, estava, como o relato de João, Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos, e a casa que resolveu receber Jesus era de um homem chamado Simão. E a parte interessante é que colocam essa descrição, o leproso. Fato é que, se ele ainda fosse um leproso, não estaria acontecendo essa reunião em sua casa com a sua presença. Poderia ser na sua casa, mas completamente sem sua presença. Leprosos não eram bem-vindos, leprosos eram colocados de fora, leprosos eram excluídos do convívio social. Leprosos não poderiam se sentar próximo de outras pessoas. O lugar onde os leprosos sentavam era considerado impuro, era considerado imundo, era considerado contagioso. A lepra causava muito mais medo que a Covid-19. A lepra era considerada uma doença sem qualquer tipo de amenização em relação aos seus infectados. Entenda o que eu quero dizer. As pessoas que estavam infectadas com lepra jamais poderiam voltar e abraçar os seus. Aqueles que eram casados nunca mais receberiam carinho dos seus cônjuges. Aqueles que eram pais nunca mais poderiam abraçar os seus filhos. Filhos jamais poderiam voltar a abraçar os seus pais, porque o risco de contágio era real. E a lepra era uma declaração de morte. A lepra era uma assinatura de que a pessoa, era um carimbo, a pessoa estava condenada à morte. Pensa bem, pastor David, que triste situação. Terrível situação, e de fato um isolamento muito mais amplo e profundo do que o que nós estamos vivendo hoje. E a gente percebe que, se esse homem tivesse de alguma maneira doente, ele não receberia Jesus em sua casa. Dá-nos a entender, isso é dito no comentário bíblico Vida Nova. Se você puder, adquira comentários bíblicos, se não puder, pesquise em alguns deles. Temos aqui alguns comentários bíblicos que deixamos inclusive à disposição dos irmãos, para aqueles que tiverem uma curiosidade maior, virem, pesquisarem. O detalhe importante é esse, dá-nos a entender que dois milagres tinham acontecido, e os dois que receberam esses milagres, foram colocados ali propositalmente, para oferecer esse banquete a Jesus. Simão, que nesse caso teria sido melhor o rótulo em cima dele, ex-leproso do que leproso, e Lázaro, que estava morto e foi ressuscitado por Jesus. 2 grandes milagres em 2 pessoas que estavam presentes naquela ocasião. Fato é, nós não fomos ressuscitados de forma literal. E nós, possivelmente, você que está escutando, independente de onde você estiver, você não foi curado de lepra em nenhum momento. Mas, tanto você como eu, tanto o pastor David como eu, fomos muito beneficiados por Deus, já muito abençoados por Deus, em diversas ocasiões, em diversas situações, pudemos receber o favor de Deus. Fato é que, num momento como esse, podemos dizer, numa reunião online como essa, você e eu temos muito a agradecer a Deus. Temos muito. Ou podemos talvez tomar um outro rumo. Como a gente começa a perceber para isso, pastor? Primeiro versículo aqui do texto diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Como a gente pode, de certa maneira, já começar a perceber alguma coisa aqui? Não fazendo algo, a ideia de colocar sentido ao texto que não tem, mas se a gente pode ter uma perspectiva diferente da nossa vida a partir daquilo que a gente está conversando, nós somos aqueles que foram ressuscitados. Boa. E nós somos aqueles que foram curados da lepra do pecado. Boa! Nós nos enquadramos nos dois. A gente não está de modo nenhum diferente desses homens, porque Deus nos deu vida, estando a gente mortos, nós estando mortos em nossos delitos e pecados,
E Ele tem curado, já curou, mas não de forma efetiva, somente na glória, a lepra do pecado que habita no nosso coração. Por favor, não entendam que isso aqui é um forçar barra em relação à aplicação do texto. Nem uma alegoria. Não é uma alegoria, essa é a palavra que eu queria dizer. Não é fazer uma alegoria aqui. Barata ou qualquer forçada. Não. Figuradamente, nós podemos dizer isso. Sim, somos como aqueles que um dia estavam mortos e foram chamados para fora. O apóstolo Paulo enfatiza isso aos Efésios. Mas não apenas isso. Estamos sendo curados das mazelas que o pecado nos causa. Muitas vezes não morremos, mas nos encontramos enfermos por causa das consequências do pecado. E o que Deus faz? Ele mais uma vez vem, nos limpa, nos cuida, nos trata, faz com que a gente se sinta amado, protegido, amparado, volte a ter saúde espiritual. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar esse momento a te incentivar a agradecer a Deus, te incentivar a louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por quê? Vamos, antes de agradecer nesse caso aqui, eu queria te propor uma pequena história. Eu já contei essa história aqui na Terceira Igreja algumas vezes, até em alguns cultos de formatura. Eu queria que você prestasse atenção, é historinha de criança, viu? Você que é adulto, não vá ficar chamando a gente de bobinho. É história de criança, é uma fábula onde em uma casa temos dois animais, um cachorro e um gato. Detalhe, não quero aqui mostrar, mas já declaro minha preferência pelo cachorro, mas não tem nada a ver sendo favor, contrário a cachorro e gato, mas numa casa existia um cachorro e um gato. Ambos escreviam em diários. Eu coloquei até uma tentativa de foto aqui desse cachorro. Ele aqui tem um blog diário. Esse cachorro é moderno, ele está até de óculos. Eu queria que você prestasse atenção no trecho do diário desse cachorro. Preste atenção comigo. Assim está escrito: 8 horas, oba, ração, gosto muito disso. 9 horas, oba, um passeio de carro, gosto muito disso. 9h10, oba, uma caminhada, gosto muito disso. 10 horas, oba, outro passeio de carro, gosto muito disso. 11 horas, oba, cheiro de comida. E como muitos de nós, né? Oba, gosto muito disso. 12 horas, oba, as crianças, gosto muito disso. Pastor David, rápida e de uma forma bem direta, 2 expressões se repetem nesse texto. Quais são? Oba, gosto muito disso. Oba e gosto muito disso. Percebeu? Há um segundo trecho aí, uma segunda parte desse diário do cachorro. Diz aí, 13 horas. Oba, o quintal. Gosto muito disso. Pastor David, me ajude. Toda hora que eu falar alguma coisa, você vai responder com gosto muito disso. 16 horas. Oba, as crianças voltaram da escola. Gosto muito disso. 17 horas, oba, ração de novo. Gosto muito disso. Por que você está rindo? É a parte boa, né? 17h30, oba, mamãe. Gosto muito disso. Às 18 horas, oba, apanhar a bola. Gosto muito disso. 23h30, oba, dormir na cama quentinha do meu dono. Oba, gosto muito disso. Gosto muito disso. Parte super interessante nisso tudo aqui é que a gente vê um otimismo muito grande desse cachorro, né? Esse cachorro é gente boa, se a gente pode dizer isso. É um cachorro legal, um cachorro que tudo ele vibra. Não quero que você olhe simplesmente pelo lado negativo disso. Mais uma vez, enfatiza a questão da perspectiva aqui. Enfatize como alguém que pegue até aquilo que é normal, extremamente diário, cotidiano, extremamente comum, e vibra com as coisas que são comuns. Não é o tipo de pessoa que não gosta dos outros, não é o tipo de pessoa que, ou nesse caso, o cachorro, né, que simplesmente vibra com tudo. Mas, sinceramente, eu gosto de cachorro assim. O legal do cachorro é que você chega em casa, você pode estar triste ou feliz, ele te recebe da mesma maneira. Você pode estar cansado ou extremamente empolgado, ele te recebe da mesma forma. Você pode estar limpinho, você pode estar fedido, ele vai e te recebe com o rabinho abanando, com a língua para fora e querendo brincar, querendo passear. Cachorro é fera demais. Esse cachorro parece ser assim. Estão rindo aqui ao nosso redor. Vocês não imaginam as risadas que estão acontecendo aqui, vocês que estão em casa.
E estão acabando com as balas que tem aqui na igreja. Vocês também não sabem disso. E não sou eu, hein? Não somos nós aqui, por sinal. A balinha, opa, gosto muito disso. Como eu disse, naquela casa tinha um outro bicho, tinha um outro animal. E esse animal era um gato. E esse gato também tinha um diário. E assim diz o trecho do diário de um gato. Dia 283 no cativeiro. Meus sequestradores insistem em zombar de mim, balançando os objetos pequenos e estranhos. Enquanto eles comem carne fresca, sou forçado a comer cereais secos, ração. Só aguento isso por causa da esperança de escapar e da leve satisfação que tenho ao destruir alguns móveis. Amanhã, provavelmente, comerei outra planta da casa. Planejei matar meus sequestradores de manhã ao me enroscar por entre os pés deles enquanto andavam. Quase consegui. Talvez eu deva tentar isso no topo da escada. Em uma tentativa de enojar e de causar repulsa nesses vis opressores, induzi novamente vômito na cadeira favorita deles. Acho que devo tentar isso na cama deles. Para mostrar minha maldade, decapitei um camundongo, coloquei o corpo sem cabeça no chão da cozinha. Eles só bateram palma e me incentivaram, acariciando minha cabeça e chamando-me de gatinho valente. Isso não estava de acordo com o plano. Durante uma reunião com seus cúmplices, eles me confinaram em uma solitária. Consegui ouvir que fora preso por causa do meu poder de causar alergias. Devo aprender o que isso quer dizer e usar essa arma a meu favor. Estou convencido de que os outros cativos da casa estão com eles. Talvez sejam informantes. O cachorro muitas vezes é solto e parece ingenuamente feliz quando volta. Ele, com certeza, não é muito inteligente. O pássaro fala com regularidade com os humanos e aposto que é um informante. Estou certo de que ele relata cada minuto da minha vida para eles. E por causa do seu atual confinamento em uma gaiola de metal, sua segurança está garantida. Mas eu posso esperar. É só uma questão de tempo. Misericórdia. Que gato assassino é esse? A cara do gato. Esse trecho foi extraído do livro Todo Dia, um Dia Especial, de Max Lucado. E trecho que relata uma ilustração que ele traria a partir disso aí. Eu achei muito legal essa comparação. Vocês perceberam, numa mesma casa, no mesmo ambiente, impressões completamente diferentes. O cachorro empolgadíssimo, o cachorro feliz da vida, o cachorro super otimista. O gato é um assassino, está doido? O que é isso? O gato é um louco. Enquanto um chama a dona de mamãe, o gato chama de sequestradores, vis opressores. Enquanto um vibra com tudo, o outro reclama. Enquanto um chama o lugar onde ele vive de lar, de casa, o outro chama de cativeiro. É mole. Como assim? No mesmo ambiente, impressões tão diferentes. Pastor David, a pergunta que a gente tem que fazer para os irmãos tem que ser feita para a gente também. Não é que uns são cachorro, outros são gato. Mas, vamos falar sério? Tem dias que você e eu nos parecemos mais com um do que com o outro. Fala sério. Eu acho legal historinhas infantis, porque elas sempre trazem uma lição muito boa para todos nós. E nesse caso não é diferente. Tem dias que nós nos parecemos demais com esse cachorro, tem dias que a gente vibra com tudo, tem dias que a gente está feliz da vida, a gente acorda, já olha para o espelho e fala, bom dia, bonitão. Mas tem dias que a gente reclama demais. Tem dias que a murmuração parece que está uma algema no nosso braço ou nos nossos pés, e por onde a gente vai, ela nos acompanha. Parece que tudo que a gente percebe é só aquilo que é negativo nos momentos, nas pessoas, nos ambientes onde a gente vai, por onde a gente passa. Está dando para você entender? A pergunta que eu te faço é algo que eu precisei fazer para mim também, e mais de uma vez no dia de hoje. Com quem você tem se parecido mais? Com o cachorro ou com o gato dessa história? Olha, hoje teve um momento que eu me senti o cachorro, feliz da vida. Mas teve outro momento, eu acho que esse momento durou até mais. Eu estava me sentindo esse gato, reclamando, ou bravo, ou sei lá, com impressão completamente diferente. Que o diga a Aline lá em casa que viu.
É triste isso, porque a gente tem todas as oportunidades de agradecer a Deus. E sabe de uma coisa interessante? Isso aqui é uma historinha que relata uma casa, mas isso não fica só numa casa. Essas impressões diferentes, elas podem existir dentro de casa, mas elas podem existir dentro do ambiente de trabalho, dentro da sala de aula, ela pode existir dentro de uma igreja. Impressões completamente diferentes dentro de tudo que está acontecendo à nossa volta. Pastor David, parando para pensar um pouco nisso, se identifica com alguma coisa aí ou não? De fato, quando você fala que nós temos momentos que nos parecemos com os cães e outros com os gatos, é verdade. E nós não apenas temos essa nítida impressão de nós mesmos, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. É comum, mas o mais difícil é a gente perceber o nosso momento de gato. Esse é o mais difícil. Mas a gente também consegue perceber, e é fácil perceber à nossa volta quem está se comparando, se colocando como um gato na vida também. Tem uns que falam miau ou não? Tem uns que falam au, au. Capricha. Por favor, não entenda isso de uma maneira superficial em relação ao texto bíblico que nós lemos. Nós já entraremos nele. Isso aqui, considere como uma introdução a esse assunto. Tem um livro chamado Teologia do Cachorro e do Gato. Nós não tivemos que ler esse livro no seminário, não fazia parte do estudo teológico que tivemos. Mas esse livro diz mais ou menos isso. Na mesma casa, também, um cachorro e um gato. Na mesma casa, no mesmo ambiente, impressões diferentes. O cachorro olhava para o dono e falava assim, uau, ele cuida de mim, ele me dá de comer, ele faz carinho e me leva para passear. Ele é tão bom. Ele só pode ser Deus. Na mesma casa, no mesmo ambiente, o gato olhava para o dono e falava assim, uau, ele gosta tanto de mim, ele me dá de comer, me leva para passear, poxa, ele me faz sentir tão importante, ele faz carinho. Eu só posso ser Deus mesmo, né? Fala sério. Impressões diferentes, diante dos mesmos tratamentos, debaixo das mesmas circunstâncias, de uma forma tão paradoxal, as impressões, as perspectivas acabavam sendo diferentes. Você percebe como isso pode ser comum e ao mesmo tempo que bom, pode ser danoso demais? Pastor, é possível que nós, nesse exato momento, tenhamos impressões diferentes desse tempo que estamos tendo. É possível. É possível que você esteja exultando, feliz da vida e por dentro esteja querendo morrer ou matar alguém. No mesmo ambiente. E só colocamos 2 pessoas aqui. Mas é possível que isso esteja acontecendo agora aí na sua casa, agora aí com você. A pergunta que eu te faço é, você tem se parecido mais com o cachorro ou com o gato? Você percebe como isso é complicado, é bem complicado? Isso pode atrapalhar o nosso viver? É ou não é, pastor David? O que o pessoal está comentando aí? Perspectivas diferentes. Tem algum comentário por aí? Vamos lá. A Bia falou que esse gato parece com o Miguel, do filho dela. Ih, Miguel, sobrou para você. Aqui, eu fiquei sabendo umas histórias aí, de um pessoal que foi ver, né, eu não vou falar quem, mas fiquei sabendo que teve gente que foi presenciar a CEMIG cortando a luz da casa de alguém, mesmo que tenha sido por engano, e a pessoa... A palavra de semana passada sobre domínio próprio foi na linha, foi na reta. Eu não vou falar quem. Vocês conhecem alguém assim? Às vezes acontece. Como é que é a história? Quem que é o gato aí? É o gato do filho dela, do Miguel. O gato do filho dela, misericórdia, gente. E aí? Quem que você tem? Consegue se identificar? Será que o pessoal vai escrever? Eu estou me parecendo mais com cachorro hoje. Não, por favor, entenda. Não é aquele sentido pejorativo. Cachorrada não é uma coisa, igual minha avó falava, cachorrada. Dona Zita falava assim com esse R. Não é nesse sentido. O sentido é da história que a gente contou, da fábulazinha, da historinha que a gente acabou contando. O que mais, pastor? Compartilhe conosco. A sua tia mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço para a gente, dizendo que quando você orava, você fez a oração inicial, sua tia Bia ligou, e ela, que está com um filho no hospital,
na hora que começou, teve o prazer de ouvir um pouquinho da sua oração, e eu falei que era o nosso sobrinho que estava orando. Vamos orar para o José Roberto, que está bem, cada dia melhor. O meu primo, Beto, ele está com a Covid. Ele foi diagnosticado, bombeiro. O cara ponta firme, mas está lá no hospital, recebendo o tratamento. Vamos orar especificamente para aqueles que estão enfermos. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá bom? Obrigado, viu, tia Marlene? Deus abençoe. Esse gato é o do Miguel, a Bia escreveu, né? Ô, dona Neide, um abraço para a senhora, para o seu Belmiro, viu? Lucimara mandando abraço. Amani! Nossa, se livra desse gato, então. Eu me livraria fácil. O detalhe aí. Com quem você tem se parecido mais ultimamente? Com o cachorro ou com o gato? Sem fugir. Sem fugir da perspectiva. Você tem sido alguém mais agradecido ou alguém mais reclamão? Vamos falar sério? Aqui. Ficar perto de gente agradecida é uma delícia, é uma bênção. A pessoa faz com que o ambiente mude. Faz ou não faz? Com certeza. É gostoso estar perto de gente que pode estar aquele ambiente complicado, difícil, intragável. A pessoa chega, muda. Não é uma delícia estar perto de gente assim? Ô glória! Se você é assim, que bênção, continue desse jeito. Se você conhece alguém assim, se alegre, ore pela vida dessa pessoa, para que Deus anime ainda mais seu coração. Mas vamos falar sério, o outro lado da moeda. É horrível estar perto de pessoas que só reclamam. Não é? Conhece gente assim também? Para tudo ela encontra algo negativo. Para tudo ela encontra alguma coisa para reclamar. Fala sério, gente. Se você tem sido assim, por favor, mude. Ninguém aguenta. Um limão azedo é melhor que você, ué. Misericórdia. Você está entendendo como é que é complicada a situação? Talvez você está chegando no seu serviço, lá no meio dos seus amigos, ou numa reunião de família, o pessoal já fala, ih, lá vem um limão, azeda, sei lá o quê. Agora talvez vão usar gato. Ih, tá vindo gato aí, ó, tá vindo a gata. Cuidado, não vai ser elogio não, viu? Não é não, pastor David? Eu lembro sempre de uma pessoa que eu trabalhei com ela, na antiga FL. Nós chegávamos lá para trabalhar por volta das 5h30, tomávamos café juntos, e aí todas as vezes que nós chegávamos, dávamos bom dia, a pessoa falava bom dia só se for para você. Misericórdia. E era daí o dia inteiro reclamando. Não tinha nada que estava bom, nada seria motivo de agradecer e tudo mais. Era terrível. No Chaves tem isso, né? Isso. Bom dia. O que é que tem de Exatamente. bom? O seu Madruga lá. Enfim, você tem agradecido a Deus? Tem motivos para agradecer a Deus? Eu queria te sugerir nesse momento, enquanto cantarmos esse cântico, para que você tente fazer uma lista das coisas pelas quais você pode agradecer a Deus. É possível agradecer, mesmo em meio a dificuldades. É possível agradecer, primeiro, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo, e é possível já agradecer por aquilo que Ele vai fazer. As promessas de Deus já se cumpriram em muitas partes da história. As promessas de Deus se cumprem hoje, e algumas delas se cumprirão ainda também. É possível que cada um de nós tenhamos motivos diferentes para agradecer. Há um que nos une, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele fez com que nós pudéssemos entender que a vida é possível de ser vivida. E eu espero que você, em nome de Jesus, agradeça ao nosso Deus. Nós cantaremos esse cântico. Espera aí, eu vou arrumar aqui. Sim? Estamos juntos aí para cantar, gente? Ou não? Como é que está o som na sua casa? Está chegando ou não está chegando? Vamos cantar esse cântico aqui? É possível, queridos? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Se lembre, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Pastor David, poderia orar, agradecendo ao Senhor? Pai querido, Pai amado, nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos dê cada vez mais esse coração grato, que a gente possa ver a beleza do Senhor em todas as coisas, que possamos ver a Tua mão conduzindo a história, conduzindo cada detalhe das nossas vidas, porque certamente o dia que nós prestarmos atenção em todos os fatores, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, de tudo aquilo que o Senhor tem presenteado a mim e os meus irmãos, nós seremos cada vez mais gratos. Que o Senhor nos faça olhar para o ordinário, para as coisas do cotidiano e perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem cuidado e zelado de nós. E com certeza, ao percebermos esses atos do Senhor, aquilo que o Senhor é principalmente, nosso coração se encherá de gratidão. Por favor, enche o nosso coração de gratidão para que nós possamos te agradecer por todas as coisas, não apenas da boca para fora, não apenas em momentos como esse, de momentos públicos, Deus, mas principalmente no dia a dia, em momentos que estamos somente nós e o Senhor, que as pessoas possam enxergar em nós um coração grato. Amém, mas para que isso aconteça, precisa haver gratidão nos mínimos detalhes da nossa vida, para que esse hábito de agradecer seja cada vez mais forte e mais presente, tanto na nossa vida, quanto na vida dos nossos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por tamanho favor em nosso favor a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querendo aproveitar esse momento também, Senhor, para te agradecer, assim como o pastor David falou, te agradecer pelo dia que amanheceu, e todos nós pudemos contemplar a diferença da noite para o dia, seja pela claridade, seja pelo seu calor. Nós queremos te louvar porque temos o que comer. Talvez não seja exatamente tudo o que queremos comer, mas temos tudo o que precisamos. Queremos te agradecer pela roupa que vestimos, pelo lugar onde estamos a morar. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo sinal de internet que nos permite, nesse momento, se conectar uns aos outros. Queremos te agradecer, ó Deus, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã, e queremos te agradecer porque grande é a sua fidelidade. Nós te louvamos porque temos pessoas com quem podemos contar, temos o Senhor, te louvamos pelo Espírito Santo do Senhor, nos convencendo de cada pecado que cometemos, nos consolando nos momentos difíceis, animando o nosso coração, para que sejamos sempre atentos, estejamos sempre atentos a te agradecer. E queremos te louvar por aqueles que nos cercam, por aqueles que estão ao nosso lado, que o Senhor usa para nos edificar, amigos, irmãos, muitas vezes até desconhecidos, que o Senhor usa para abençoar as nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer pela igreja, queremos te agradecer pelo corpo do Senhor, que num momento como esse, pode, ó Deus, de alguma maneira, inexplicável aos olhos humanos, mas compreensível com os olhos da fé, num momento como esse, pode se conectar com todos os lugares do planeta, através da oração, através daquilo que nos une, que é o corpo de Cristo, ó Deus. Nós te louvamos, porque no Senhor encontramos esperança, no Senhor encontramos a salvação. Bendito seja o seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Coisa boa, coisa boa. Quem mais, pastor David? Quem está compartilhando alguma coisa aí, poderia ser compartilhado conosco também. Marcelo Bastos, obrigado, Senhor, pela vida dos pastores que entregam para trazer a sua verdade a nós e fazer compreender a tua palavra. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida também, viu, Marcelão? Deus continue te abençoar em nome de Jesus. A Gilda, colocando em prática essa ideia de gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida, pelos suprimentos, pelo sol, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela restauração de pulmões doentes. Amém. Cada dia é um milagre Glória a Deus. do Senhor. Obrigada. É verdade. Nós temos que agradecer por aqueles que têm se recuperado. Louvado seja Deus, porque o número é muito maior de pessoas que se recuperaram do que pessoas que foram ceifadas pela Covid-19. Louvado seja o nosso Deus. É tempo de agradecer, queridos. É tempo da gente louvar o nosso Senhor. Então, para a gente enfatizar um pouco mais, eu queria, usando o texto que nós lemos, se você chegou um pouquinho depois, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João, e nós lemos a partir do primeiro versículo. Eu queria que você acompanhasse comigo um pouco das diferentes visões que naquela cena estavam diante de Jesus. A primeira ênfase que nós queremos dar é em relação à devoção de Maria. Quem é essa Maria? Você sabe quem é essa Maria? Samaria não, essa Maria. Você sabe quem é? Essa Maria é aquela irmã de Marta. Você se lembra quando Jesus estava discursando na casa delas e Marta e Maria receberam o Senhor Jesus? E quando vê a situação parece um pouco comum ao que acontece muitas vezes em nossas casas. Uma estava trabalhando demais e a outra não estava trabalhando nada. A ponto daquela que estava trabalhando ficar incomodada, porque a outra estava só aos pés de Jesus, simplesmente querendo ouvi-lo, admirada pela sabedoria, agradecendo ao Senhor pela presença do próprio Cristo ali no meio deles. E ela estava aos pés de Jesus, Maria. Marta vira e falou: Senhor, como assim? O senhor não se importa que só eu trabalho aqui? Não, fala para ela me ajudar. Ela, de certa maneira, ela fala isso é para Maria, né? Maria, me ajuda. O que é isso? Deixa aí, Jesus, depois a gente vai poder ficar aos pés dele. E Jesus repreende naquele momento, defende Maria naquela hora. Ela escolheu a parte boa. De certa maneira, isso não é, por favor, não entenda como uma repreensão ao trabalho doméstico. Todos nós precisamos ajudar, precisamos fazer. E é um trabalho que não acaba nunca. Fala sério. Não acaba nunca. Sempre tem louça para lavar em algum lugar. Misericórdia. Todo dia vai ter. E se não lavar, aumenta para amanhã. Misericórdia. Está precisando lavar louça na sua casa aí? Deixa para amanhã não. Detalhe. Maria, uma segunda ocasião, também aos pés de Jesus. Um capítulo antes, no capítulo 11 aqui do Evangelho de João, Maria vai aos pés de Jesus, mas agora por um motivo bem mais complicado e um motivo triste. Jesus estava chegando à aldeia e a notícia era que Lázaro tinha falecido. Jesus chega naquele lugar, Marta o recebe fora da aldeia, Marta vai, fala para Jesus algo precioso que é repetido por Maria: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela cria que Jesus tinha poder, de alguma maneira livraria Lázaro daquela enfermidade que ceifou a sua vida. De repente Marta entra na aldeia, Jesus fica do lado de fora ainda, e Marta vai ao ouvido de Maria e diz: o mestre chegou e ele te chama. Imediatamente, ela de um salto vai ao encontro de Jesus. Até os que estavam perto ficam pensando: será que ela está indo para o túmulo desesperada pela morte? Não, ela vai fora da aldeia. Detalhe interessante, porque no momento de luto, quem vai prestar as condolências, oferecer os seus pêsames, é que vai ao encontro da pessoa. Maria faz o inverso, ela vai ao encontro de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, e a declaração dela é: se estiveras aqui, não teria falecido meu irmão. Mais uma vez ela aos pés de Jesus, dessa vez de tristeza, e ao mesmo tempo um reconhecimento de quem era Cristo. E aqui pela terceira vez, Maria é mencionada, e pela terceira vez aos pés de Jesus. Se tem alguém com currículo espetacular nas Escrituras, é Maria, irmã de Lázaro e Marta. As 3 vezes que seu nome é mencionado,
Aqui, nessas circunstâncias dos evangelhos, nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus. O mais alto lugar de adoração, tem uma música assim, né? É uma coisa assim que faz com que o nosso coração, por favor, não me entenda mal, mas que inveja de Maria. Não entenda mal, por favor. Inveja no sentido, poxa, todos os momentos que ela pôde aproveitar, ela estava aos pés de Jesus. Maria, naquela situação, naquele lugar, era alguém que agradecia a Jesus. Jesus tinha dado de volta a vida do seu irmão. Jesus tinha ressuscitado Lázaro após estar sepultado 4 dias dentro de uma sepultura. Lázaro estava entre eles. Maria ficou mais do que feliz. Maria queria prestar gratidão. Maria queria exaltar Jesus, que naquele momento estava a cear. Parte forte isso, né, pastor? Como é que a gente pode, de alguma maneira, se identificar com Maria nesse caso? Como é que o senhor pode compartilhar sobre isso? É interessante ver a devoção dessa mulher referente a Jesus. Uma mulher que, como foi dito aqui, em todos os momentos que aparece, ela está aos pés de Jesus. Isso traz para nós um significado muito grande, porque a nossa vida precisa seguir esse modelo. Fato. É o melhor lugar para a gente estar, é de fato aos pés de Jesus. E isso Fato. transforma a nossa história. E nós vemos em momento de aprendizado, nós vemos em momento de luto, onde é uma das maiores dores da nossa vida. Ela não questiona, ela não blasfema contra Jesus, mas ela simplesmente coloca a sua esperança que se Jesus estivesse lá, não teria acontecido. Legal, você fez uma diferença. Primeiro momento aos pés de Jesus é de aprendizado. Segundo momento é um momento do luto. E esse terceiro momento? De agradecimento. Devoção, louvor, adoração, rendição completa a Deus. Olha, irmãos, nós temos que realmente nos colocar no lugar dessa mulher. Se a gente pega um paralelo com aquela historinha fictícia do cachorro e do gato, com certeza, Maria é essa que dizia, oba, gosto muito disso. Quando ela chegava perto de Jesus, ela já dizia, oba, gosto muito disso. Seja para aprender, seja para chorar, ou seja para adorar. Oba, gosto muito disso. Olha que coisa incrível. O texto aqui em si vai dizer, deram-lhe, pois, segundo versículo, deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia. Olha mais uma vez Marta servindo. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Terceiro versículo é que fala sobre Maria. Na realidade, você vai ver no versículo 3º, no versículo 7º e no versículo 8º. De certa maneira, uma ênfase sobre ela. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quem escreve aqui é João, e para dizer que o perfume encheu toda a casa, é porque ele é uma testemunha ocular do que aconteceu, é porque ele sabe do que está falando, é porque ele sentiu o que estava acontecendo ali. O 7º versículo diz assim, Jesus, entretanto, disse, deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Gosto muito de uma mensagem do reverendo Hernandes, que fala sobre a postura de Maria, irmã de Marta e Lázaro, diante de Jesus. A gente poderia até passar um trecho aqui para os irmãos, facilitaria muito mais, só que a gente queria só ressaltar algumas coisas. Tem algum comentário aqui que o senhor gostaria de fazer, pastor? Tem um querido amigo aqui, o pastor Luiz Henrique, que foi pastor em Santa Rita do Sapucaí. Já, que é isso? Isso aí é... Acho que está lá em Tietê, se não me engano. Isso aqui subiu o nível aqui, pastor. Por favor, nos corrija se estivermos aqui errado, por favor. Está dizendo aqui que intimidade com Deus é imprescindível para o servo de Deus. É fato, é fato. Que Deus continue a abençoá-lo, viu, meu irmão? Eu queria que você mandasse um abraço também. Aqui tem um perfil que conversando com a gente, mandando mensagem, que é da Santana Imobiliária, provavelmente aqui, dizendo que gostariam de conhecer a igreja, o Caio e a Suelen aí. Com o maior prazer. Quando reabrirmos, serão os nossos convidados. Só enfatizando, nós ainda não temos uma previsão de quando reativaremos ou voltaremos com os cultos. Mas, pastor, já houve uma flexibilização para que a igreja reabrisse suas portas. Aqui em Itajubá, essa flexibilização aconteceu, mas com uma limitação de
30 pessoas por culto. 30 pessoas. Você pega pastor, o diácono, o auxiliar que vai estar lá na porta, geralmente cuidando para que todos sejam verificados ali, se estão com alguns sintomas ou não, álcool em gel e tal. Mais uma pessoa para continuar e ajudar na transmissão online, uma pessoa para nos ajudar no som. Foram 5 pessoas já. Limpeza de banheiros. Já cai para 25, vamos colocar. Então, assim, 25 pessoas por culto. Uma igreja que tem aproximadamente 400 pessoas, ficaria bem complicado. Pensávamos até em fazer 3 cultos pela manhã, 3 cultos à noite, temos 3 pastores, daria tranquilamente para a gente fazer isso. Mas também tem um aspecto logístico. A cada início e encerramento, precisaríamos fazer uma limpeza completa. Ou seja, no primeiro culto, antes de começar o primeiro, uma limpeza completa. Limpeza que eu digo, a asepsia mesmo do local. Limpar bancos, limpar corredores, corrimãos, banheiros serem lavados e tudo mais. Bebedouro estaria proibido. Mas, após o culto terminar, precisaria ser feito tudo isso novamente. E se fosse ter outro, depois do outro também. Se fossem 6 cultos, 6 lavagens, só de banheiro, vamos assim dizer. 6 limpezas de corredor, 6 limpezas de banco a banco. E a gente entendeu que ainda não é o momento de voltar. Sem contar o constrangimento. Pensa bem, chegar alguém na igreja, nesse caso aqui eu digo para a Sueli, para o Caio, pessoas que pude conhecer pessoalmente, e fico muito feliz pela vida que vocês têm demonstrado. Pensa o constrangimento, chegar alguém da igreja, ou alguém que nunca veio à igreja, mas fala assim, olha, eu estou com o coração aflito, já são mais de 3 meses nessa pandemia, eu não conseguindo entrar numa igreja, e Deus está incomodando meu coração, e de repente a gente tem que dizer assim, já deu a lotação máxima, infelizmente você não pode entrar. Para algumas pessoas isso vai ser muito bem simples de ser assimilado, mas para outras pode ser que não haja uma recuperação de, entre aspas, um trauma como esse. Então optamos por não voltar ainda, vamos esperar uma flexibilização maior do número de pessoas ou a volta completa. Ainda não sabemos, estamos orando para que Deus assim abençoe. E, por favor, continuamos a agradecer a Deus. O nosso alvo continua a ser louvar a Deus. Por muitas vezes na história, o povo de Deus ficou necessariamente separado. Só a nação de Israel ficou por 70 anos sem prestar um culto público a Deus. A gente percebe que isso não é algo novo no nosso meio. Isso que está acontecendo aqui é inédito. Uma pandemia, a ideia de transmitir online algumas reflexões, mas de alguma maneira, olha que coisa linda. Há alguns dias, lemos aqui o relato da Fernanda, falando, olha, louvo a Deus porque se não fosse essa pandemia, a igreja não pensaria em abrir um canal no YouTube e as mensagens não seriam transmitidas. Até para isso foi um chacoalhão na gente. E a gente vai continuar com todas as mensagens sendo postadas para todos os irmãos e todos aqueles que quiserem participar conosco. Logo estaremos juntos com a graça de Deus. Muito bom. Karina, ficaremos muito felizes em acompanhar vocês. Laurinha vai amar os cultos infantis. Amém. Eu espero que sim. Esse é um outro detalhe. Até culto infantil nós não podemos ter ainda. Ainda é proibido. Quem tem criança pequena, infelizmente, não pode trazê-las ou levá-las aos cultos das igrejas que a abriram. Detalhe, voltando à devoção de Maria, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz algumas coisas que Maria fez. No 3º versículo, você vê, Maria tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro. Tanto Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos, capítulo 14, do 3º versículo ao 9, eles não informam o nome da mulher que ungiu Jesus. Nesse caso aqui, João informa. E não só isso, João conta que foi Maria, irmã de de Lázaro, lá de Betânia. Jesus estava na casa desse Simão, que também é mencionado aqui no texto. Alguns sugerem que Simão poderia ser pai dos 3, ou poderia ser marido de Marta, ou marido de Maria. Não se sabe, não há nenhuma informação a respeito disso. Eu estou dizendo alguns, não estou falando qualquer pessoa não, são especulações que a gente lê nos comentários bíblicos. Hoje eu li pelo menos 4 comentários bíblicos que falavam sobre isso, e não há nenhuma informação categórica de quem era o tal Simão. O fato é,
Jesus estava participando de um jantar. Essa descrição aí é bem memorável, né? Marta servindo e Maria cultuando. O que dá a entender é que esse jantar, como falamos no início, essa ceia, ela estava sendo propositalmente organizada como gratidão a Jesus, tanto pela ressurreição de Lázaro, como também, possivelmente, pela cura de Simão o leproso. Pastor David, por favor, vá me interrompendo, vá falando aí também, que senão eu fico só eu que falar, misericórdia, os irmãos vão cansar da gente. A ideia é que esse bálsamo de nardo puro, tem algumas informações que falam sobre isso. Esse perfume, ele era raro, não era um perfume comum, e um perfume caríssimo. Dá a entender que cada gota dele era tão valiosa, que ele era vendido assim mesmo, por gota. E era realmente uma coisa muito cheirosa. Diz aqui um comentário bíblico, do livro de João, do Hernandes Dias Lopes, esse comentário diz assim, o perfume havia sido extraído do puro nardo, isto é, das folhas secas de uma planta natural do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Alguns relacionam essa área como o norte da Índia. Para que isso pudesse ser levado à Palestina, onde é a região onde hoje a gente reconhece que Jesus estava, era algo difícil, complicadíssimo. O fato é que, pelo fato da planta vir de uma região tão remota e ser transportada no lombo de camelos ou de outros animais, a cotação dela era altíssima. Está dando para vocês entenderem mais ou menos? Ou seja, dá-nos a entender que Maria deu o que ela tinha de melhor para Jesus. Boa essa, hein, pastor? Sim. Som. Opa! Acho que, não deu. Sim. Isso mostra para a gente como deve ser a nossa devoção e a nossa adoração a Deus. A nossa entrega não pode ser prejudicada. Não há reservas. Não tem como a gente entregar alguma coisa menor do que a totalidade da nossa vida para Deus, porque Deus não quer isso. Legal, porque aí o reverendo Hernandes também diz, além de dar o seu melhor, ela dá sacrificialmente. Porque nesse gesto de amor, nesse gesto de adoração, ela vai publicamente, espontaneamente, não houve uma ordem para isso, ela fez isso espontaneamente, ela oferece o que ela tinha ali de mais raro, de mais caro, possivelmente, o que dá-nos a entender, uma libra de nardo puro, dentro de um vaso, dá a entender que demoraria um ano de trabalho, um ano inteiro de trabalho, para que a pessoa conseguisse acumular. O Senhor deseja de nós um amor de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Por que é dito um ano, né? Judas avalia aí, Judas Iscariotes, 4º versículo, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários. Cada denário equivalia a um dia de trabalho. Supondo que ele tivesse até vendendo por uma fração um pouco menor, podia ter vendido. O que fosse arrecadado seria distribuído aos pobres. 300 denários, 300 dias de trabalho, um ano de trabalho. Vamos supor aqui que dos 65 dias que faltasse, se fosse o valor exato, a gente contava aí as festas dos israelitas, os feriados, os sábados, enfim, um ano de trabalho para você conseguir comprar e de repente isso ser derramado aos pés de Jesus. Detalhe que Judas, ele fica indignado com Maria, né? Ele fica indignado, ele coloca aqui isso de uma forma muito clara, ele considera esse gesto de Maria, uma devoção completa a Jesus, algo sacrificial, ele considera isso um desperdício. E é como se ele falasse assim, poxa, os pobres poderiam ser abençoados. Detalhe, Judas, ele não está se importando com o que vai ser feito daquilo ali, ele está se importando com quem recebe. Para Judas, era um desrespeito, era um desperdício ser derramado aos pés de Jesus. Era melhor que os pobres recebessem. João traz aqui em suas palavras, já uma denúncia em relação ao que aconteceria com Judas. Porque ele diz, né, porque não se vendeu, tal, no 6º versículo. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres.
Então, ele não está se importando com o pobre coisa nenhuma, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. De certa maneira, o que Judas estava querendo é, deixa comigo esse dinheiro, que é uma quantidade muito alta, e eu talvez vou poder me beneficiar dela. Olha que coisa. Tem gente que vai ficar inconformado com a adoração que você prestar a Deus, não porque não considera isso justo, mas, de certa maneira, é porque acha um absurdo você oferecer isso a Deus e não oferecer isso de uma maneira que possa ser algo de benefício a quem possa receber. Isso é seríssimo, hein? Pesado isso, hein, pastor? Às vezes as pessoas vão olhar para a vida daqueles que servem a Deus e por elas não estarem saindo dessa zona de conforto, adorando a Deus até com aquilo que custe a elas, e aqui a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de todos os outros aspectos, elas vão olhar para a vida de quem está fazendo e vão questionar. É o que nós chamamos, que nós vemos ser chamado hoje de pessoas que são, como é que fala? Exageradamente, pessoas... Exageradas, mas não é essa a palavra. Uma palavra que eu queria falar, quando a pessoa vê um cristão que serve a Deus com toda a sua vida, as pessoas falam que ele é fanático. Fanático, exatamente. Muito obrigado. Não, o ponto eletrônico falou aqui para a gente agora. Detalhe, gente. Olha o 7º versículo, o que diz: Jesus, na hora que vê aquela situação e vê a intenção de Judas, de certa maneira, ele vira e protege Maria. Jesus protege essa devoção de Maria. Ele diz assim: deixa, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Maria não estava nem aí com os outros, a devoção dela era somente a Jesus. Parte linda nisso aqui, que Jesus, de certa maneira, a protege daquele pensamento vil, daquele pensamento egoísta, daquele pensamento que não tinha nada comparado à gratidão, à adoração, à exaltação do nome de Jesus. E Maria não estava nem aí com o que pudessem pensar dela. Maria queria agradecer a Jesus, queria adorar Jesus, queria bendizê-lo naquele momento através de suas atitudes. Olha que coisa incrível. Qual foi a última vez que você não se importou com que as pessoas pudessem dizer e agradeceu a Deus com todo o seu ser, a ponto de não se importar com o que as pessoas vão dizer? Quantas vezes a gente vê na igreja as pessoas segurando muitas vezes a emoção, segurando uma lágrima de escorrer, porque, não sei o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Poxa, gente, aqui ela demonstra, a última oportunidade que ela tinha de encontrar com Jesus, ela demonstra todo o seu amor a Jesus. Dá-nos a entender que Maria era uma mulher solteira, e Jesus era um rabino solteiro. Poderiam imaginar todo tipo de situação equivocada a respeito disso, e ela não se importa com isso. E o detalhe, Jesus a protege. Basta! A palavra dele é enfática. Jesus faz com que esse amor generoso de Maria fosse registrado para que nós pudéssemos aprender com ele. Olha que legal, o 7º e 8º versículos mostram que Jesus elogia a atitude de Maria, a devoção de Maria. Eu creio plenamente que Maria poderia estar dizendo naquela hora: oba, gosto muito disso. Quem sabe uma tradução revista, atualizadíssima, contemporânea, a gente possa ter alguma coisa nesse sentido. Lógico, a devoção de Maria é contrastada com a avareza de Judas. Dá para perceber bem claramente, não dá? Por quê? Esse amor que tudo entrega a Jesus vai ser bem diametralmente, a palavra seria essa, diferente daquilo que Judas faz. Por quê? Ele demonstra já uma falsa atitude de filantropia. Ele não queria ajudar ninguém, ele queria se ajudar, ele queria se beneficiar, ele queria roubar ali do alforje, da bolsa que ele levava, carregando as ofertas que recebiam. Ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando apenas em si mesmo. Um comentarista bíblico chamado Carson diz o seguinte: a cobiça pessoal de Judas por coisas materiais se disfarça em altruísmo. Perceba como é sério isso. Como muitas atitudes que por vezes parecem ser altruístas, na verdade demonstram apenas algo egoísta.
Isso dá pano para manga, hein, pastor? Sim. Eu lembro na época do seminário, um pastor e professor que me ensinou muito acerca disso, foi referente à capelania hospitalar, quando nós fizemos lá um trabalho voluntário, né, de obrigatório também, pastor Adilson, Sim. psicólogo, muito, muito bom mesmo. Ele diz o seguinte: quando nós íamos fazer visita, geralmente nós voltávamos, olha, eu entrei lá e fiz a visita, mas quem saiu abençoado fui eu. Ele virava assim, mas espera aí, você foi lá para sair abençoado ou você foi lá para abençoar outra pessoa? Porque na ânsia de fazer as coisas que Deus manda a gente fazer, muitas vezes a gente não faz porque nós precisamos abençoar as pessoas, mas nós fazemos porque nós queremos ter essa ideia altruísta de que eu fui, eu fiz e eu saí abençoado. Acontece isso. Acontece. Isso eu imagino que você já sentiu muitas vezes. Aquela sensação de você, talvez, assim como cada um dos seminaristas saía se sentindo, poxa, eu saí, eu queria oferecer alguma coisa, mas parece que eu recebi muito mais. Isso acontece porque Deus, através de tudo que é feito naquele momento, Deus traz edificação, Deus traz crescimento. O que não pode acontecer é simplesmente se fazer algo para obter essa sensação. Eu vou fazer porque eu estou querendo me sentir bem. Vamos falar sério, via de regra ninguém vai se sentir bem buscando uma coisa como essa. E é legal porque isso se aplica a tudo. Eu posso talvez preparar um ótimo sermão, eu vou me esmerar, vou preparar, mas não estou preocupado com o que as pessoas vão receber do sermão, não. O que eu quero mesmo é ser elogiado. Quer dizer, então, que eu sou egoísta, eu sou avarento, eu não estou pensando no bem de ninguém, eu estou só pensando em mim mesmo. Percebe como isso é bem prático? Se você simplesmente quiser fazer todos os serviços de casa para ser reconhecido, para talvez ter algum tipo de, entre aspas, louvor, por favor, você vai se cansar, você vai se estressar, ninguém vai reconhecer o seu trabalho e pior, você vai ficar cansado, reclamando de tudo que está acontecendo. Então você pode estar fazendo um bem para todos, o chão está limpinho, mas ninguém aguentou ficar perto de você o dia inteiro, porque foi o dia inteiro igual aquele gato, reclamando. Ninguém ouviu isso, nenhuma casa, tem umas casas que eu conheço só, mas você eu duvido que já falou, eu sou escravo desse lugar, quando eu morrer vocês vão dar valor. É lógico, eu acho que na sua casa isso nunca foi dito, mas eu já ouvi por aí. Já foi dito? Já? Eu estou ouvindo algumas pessoas, é como se eu estivesse vendo aqui algumas pessoas. Detalhe, Judas, ele já tinha sido identificado por Cristo como aquele que haveria de traí-lo. 6º capítulo do Evangelho de João, versículo 71, aqui está dizendo, referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Mais uma vez, aqui nesse trecho, Judas é mencionado como traidor. 4º versículo, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Um outro comentarista bíblico vai dizer que essa identificação aqui, ela fica mais evidente, e alguns sugerem que Judas, depois disso, é que foi mancomunar com a liderança judaica, para que de alguma maneira Jesus fosse entregue. Depois disso, entrando em Jerusalém, obviamente. O 6º versículo deixa de uma forma muito clara essa desonestidade de Judas. Era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Vamos falar sério, a motivação de Judas, tanto dinheiro como não unção de Jesus, demonstra que o coração dele não estava realmente diante de Cristo. Olha, eu não vou mencionar nomes e também não vou falar em nome da igreja, não, isso é uma impressão pessoal, mas tem muitos que, travestidos de devoção nesses dias, têm buscado a reunião de pessoas simplesmente por causa de dinheiro. Você pode ter certeza disso. Por favor, pastor, você está acusando agora você é o acusador. Esse papel é de Satanás, não é seu. Concordo? Não sou acusador. Estou falando uma constatação. Eu, infelizmente, fui testemunha de uma conversa nesse sentido, e a pessoa falava isso, e pudemos, de alguma maneira, naquele momento, falar, nós não voltamos por causa de dinheiro, nós não falaremos isso. Que absurdo é esse?
Alguns pastores, um pastor amigo meu, presbiteriano, ele chegou a defender a ideia de não ser, nesse tempo, em nenhum momento mencionada a ideia de dízimos e ofertas. Tem pessoas que estão perdendo seus empregos, tem pessoas que estão perdendo até mesmo saúde mental, saúde, porque não estão sabendo o que vai acontecer amanhã. Afinal, a conta da luz chegou, a conta da água chegou, e a pessoa precisa comer. O aluguel foi vencendo, e aqui já tem 2 meses de aluguel atrasado. E tem pastores que insistentemente não fica, você que traga seu dízimo, traga sua oferta, e traga não sei o que, traga não sei o que. Espera aí, uma devoção travestida, nesse caso, a devoção que está travestida, ou é intenção egoísta, é desonestidade, é a pessoa que não quer ver, quem sabe, o cuidado dos outros, mas só preocupa-se com o próprio cuidado. Aqui, cadê a turma que falava de milagre o tempo inteiro na televisão? Cadê a turma que se dizia? Cadê aqueles que se dizem apóstolos? Cadê? Cadê eles? Por que não vão no hospital? Por que não vão no lugar onde as pessoas estão infectadas? Por que para orar pelos enfermos agora eles estão colocando luva? Não são os ungidões? Não são aqueles que têm o poder de Deus manifesto em suas vidas? Aqui, cadê? Eu não estou sendo o gato da historinha, não. Só gostaria que pudéssemos ser muito mais criteriosos, e você que está na sua casa, seja mais criterioso, especialmente, abra os olhos para a desonestidade das pessoas. Muitos com esse discurso, esse dinheiro poderia ser usado para abençoar os pobres. Na verdade, não estão se importando com o pobre coisa nenhuma, estão se importando somente com o próprio ego. No ano passado, nós fizemos uma programação aqui de Natal, e precisamos investir uma quantidade financeira grande nisso. Mas o mais interessante é que grande parte das coisas que a gente fez não foi nem comprada, não foi nem adquirida pelo dinheiro da igreja, foi ofertado. E aí teve gente que, não sabendo disso, falou: puxa, a igreja deve ter usado muito recurso nisso. Legal demais é ver como o povo realmente quer fazer para a glória de Deus algo excelente, algo bom. E por algumas vezes nós escutamos algumas coisas nos corredores da igreja que são pecaminosas. Algumas pessoas dizendo assim: poxa, tanto dinheiro usado para uma programação, poderia ter sido feito de uma forma mais simples, poderia distribuir cesta básica no Natal. Aqui, é para você mesmo que eu estou falando, viu? Você pensa numa coisa como essa e não pensa em oferecer algo excelente a Deus, você está precisando rever, quem sabe onde está o seu coração. Você está sendo honesto realmente falando isso? A gente passa o ano inteiro, muitas vezes, contando aqui, contando cada feijãozinho, contando cada grãozinho aqui. E a gente não está fazendo exagero com aquilo que as pessoas confiantemente colocam diante de Deus e dão a possibilidade de os líderes da igreja administrar. Nós não estamos sendo de maneira nenhuma irresponsáveis com isso. Não à toa, tudo, cada centavo que entra na igreja, cada centavo que sai, tem relatório sobre isso, é prestado conta. Se você quer ver o relatório financeiro da igreja, venha, tem pastas aqui, inclusive desse tempo de pandemia. Todos os relatórios estão aqui. Você pode minuciosamente estudar isso. Há uma comissão de exame de contas que faz isso. Mas se você não confiar, você pode fazer, vai estar à sua disposição. O fato é que esse espírito mercenário de Judas não tinha nenhum interesse altruísta, era um interesse egoísta. Você percebe a diferença? Pastor David, perdão, te interrompi aqui, você acabou não me interrompendo depois. Interrompeu, não. É interessante quando você falou dessa murmuração, desses questionamentos que às vezes acontecem no interior da igreja, da casa e tudo mais. Domingo, assistindo um sermão do Ricardo Agreste, ele usou o texto de Deuteronômio. Depois que o povo saiu do Egito, depois que o povo está numa nova terra, é interessante que ele fala que o povo começou a murmurar nas tendas. E ele faz alusão a essa ideia de que quando nós temos algo a ser questionado, a ser de alguma forma perguntado, nós não devemos fazer isso nas nossas tendas, e aqui tenda é casa. Nós precisamos ir até as pessoas que precisam ouvir essa dúvida, esse questionamento. E aí ele fala, por que esse questionamento, essas incredulidades não foram feitas para os líderes da igreja, de Moisés e os demais? Mas ela foi feita na tenda. Na tenda é o lugar onde muitas vezes a nossa casa,
nos nossos corredores, é o lugar que muitas vezes nós blasfemamos e murmuramos contra Deus, e as pessoas ficam ouvindo, o coração pesa, e cada vez mais se multiplica essa murmuração e essa vida de não gratidão. Parte importante nisso, nós temos que enfatizar, tem uma diferença, tem uma passagem que é citada a mulher, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, não tem? Essa passagem está lá em Lucas, a Cleide faz menção disso aqui no comentário. Lucas, no 7º capítulo, a partir do versículo 36, a gente vê uma mulher que seu nome é omitido, é considerado a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não é a mesma ocasião. O que dá nos entender claramente o texto é que são ocasiões diferentes. E nas duas vezes, os pés de Jesus são, nesse caso, Jesus é ali o alvo da adoração, é o alvo da devoção, e por duas vezes os pés de Jesus são tocados pelos cabelos de uma mulher. Mulheres casadas, respeitáveis, não andavam de cabelo solto. Tanto é a importância que é dada nesse momento, Maria não estava se importando com isso, que as pessoas iam pensar a respeito dela. Ela simplesmente estava enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Mas são situações diferentes, tá? São só para aqueles que talvez possam confundir. A Bruna também coloca aqui, pastor, explique sobre a adoração a Maria. Maria, aqui nesse caso mencionada no texto, não tem nada a ver com a Maria que é idolatrada por muitas pessoas, mãe de Jesus. Essa Maria é irmã de Lázaro, irmã de Marta, não é a Maria progenitora de Jesus, não foi a Maria que concebeu sendo virgem, não. A gente pode fazer inclusive um estudo falando sobre Maria, que foi a mãe de Jesus, e da sua, nesse caso, da necessidade que temos de reconhecer que ela não é mediadora entre nós e Deus, somente Jesus é mediador entre nós e Deus, Deus o Pai. Obrigado, Bruno, e obrigado, Cleide, pelas contribuições aqui. Detalhes importantes aqui que a gente precisa ressaltar no meio disso tudo. A gente volta aqui para o texto, ver essa proteção de Jesus. Eu queria caminhar aqui para o nosso encerramento, vendo essa oportunidade que temos. Qual a nossa reação diante de Jesus? Qual é a reação que temos diante das coisas que Ele faz? Muitos, nessas últimas semanas, têm tido reações das mais diversas possíveis. Alguns, diante da notícia de uma pandemia, uma possível pandemia, logo lá no início, começaram a questionar, mas será que é tudo isso? Será que... Alguns outros começaram a falar assim, não, é o sinal do fim dos tempos, está acabando tudo, Jesus está voltando. E eu até pensei que as pessoas que estavam dizendo isso, firmariam mais até seus passos, tomariam muito mais cuidado naquilo que escrevem e compartilham nas redes sociais. Mas, por incrível que pareça, em vez de serem mais sérios e mais criteriosos com o que escrevem, com o que compartilham, estão sendo mais irresponsáveis, alguns deles, no meio disso tudo. Espera aí, Jesus está próximo, Jesus está voltando, e você está sendo mais irresponsável ainda com o que posta, com o que fala, com o que escreve, com o que compartilha. O que é isso? Você está querendo ir para onde? É para o céu, para o inferno? Para onde você quer ir? Não que a gente vá para o céu, para o inferno, pelas coisas que a gente posta, mas o que a gente posta, o que a gente curte, o que a gente compartilha, é diretamente relacionado com onde está o nosso coração. Tem gente que nesses dias aproveitou para se aproximar de Deus como nunca. Tem gente que está conhecendo a Jesus de uma forma incrível, intensa, verdadeira, profunda. Que coisa maravilhosa, pastor. Louvado seja Deus por isso. Teve alguns que experimentaram dores ainda maiores nesse tempo. Sem contar aqueles que estão acamados, vítimas de outros tipos de doenças, aqueles que tiveram contato direto com a Covid, que tiveram entes queridos sendo sepultados. A dor é lancinante. A dor é profunda, a dor nos corta no meio. E mesmo assim tiveram a chance de agradecer a Deus. Reconheceram que viemos nus a essa terra, nus voltaremos. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tirou. Assim como Jó uma vez orou. Há alguns outros que, infelizmente, têm sido profetas do caos. Só servem para mandar mensagem para a gente de coisas que são caóticas, de briga política,
E pior, às vezes são irresponsáveis, não conseguem nem averiguar se é verdade ou não, já vão compartilhando. Para com isso! Dona, cuidado! Moço, senhor, por favor, cuidado com as coisas que você faz. Talvez está demonstrando sua falta de postura, ou falta de uma reação adequada diante de Cristo. Porque hoje, a gente não está aqui, não tem oportunidade, como eles tiveram de estar numa mesa, numa ceia, estar aos pés de Jesus. O que nós podemos entender é que espiritualmente estamos todos os dias aos pés de Jesus, ou podemos estar nesse caso, adorando, bendizendo, louvando, seja através das palavras, seja através das atitudes. Mas espera aí, a gente tem sido mais parecido com Maria ou com Judas? Alguém que aproveita a última chance que tem de ter Jesus na sua casa para louvá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo naquela hora, ou simplesmente reclama porque, de uma forma egoísta, não está sendo tão beneficiado? Está dando para entender? Eu espero que sim, de todo o coração. A pergunta que fica é, com quem você tem se parecido mais nesse caso? Eu não estou falando nem de Judas e de Maria. Vamos voltar para aquela historinha do cachorro e do gato? Você tem dito ultimamente, oba, gosto muito disso? Ou você tem mais reclamado de tudo que tem acontecido? Não estou querendo dizer que é para você ser falso e vibrar com coisas que não te agradam. Mas eu quero que você entenda, até mesmo os motivos de tristeza servem para nos aproximar de Deus. Por isso agradeça. É por isso que nós agradecemos pelas pessoas que são curadas, mas agradecemos pelo luto também. O luto glorifica a Deus também. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a vida de Jesus deu sentido ao luto. Se não fosse por Jesus, a morte seria um ponto final na nossa relação de irmãos, de corpo de Cristo. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez, a morte ela é apenas mais uma etapa que não vai colocar fim em nossa existência. Pelo contrário, vai inaugurar um período sem pecado, um período sem tristeza, sem dor, sem sofrimento. Um período onde não mais seremos guiados pelas coisas passageiras, mas um período onde, na eternidade, estaremos sempre diante da glória de Deus. A cura é para a glória de Deus, mas a doença é para a glória dele também. O emprego é para a glória de Deus, mas o desemprego também é para a glória de Deus. Se a saúde é para a glória de Deus, nós temos que entender que a enfermidade é para a glória de Deus. Se o seu dia está muito bom, é para a glória de Deus. Se o dia está difícil, é para a glória de Deus também. A glória de Deus é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus não é o seu bem-estar ou o meu bem-estar, até porque o nosso bem-estar às vezes varia, que a nossa impressão diante das circunstâncias às vezes é complicada. O nosso bem-estar, o bem-estar aqui de Judas era ter dinheiro na mão. Egoísta. Nosso bem-estar não é prioridade de Deus. A glória dele é a prioridade dele. Cremos nisso, pastor David? Sim. Pastor, uma coisa que me chama a atenção nessa história toda é a proximidade de Judas a Jesus, né? Sim. E como tudo isso não serviu de nada. Por que eu quero chamar a atenção para isso? A proximidade que nós temos, muitas vezes, de estarmos na casa de Deus, de estarmos envolvidos com a missão de Deus, com aquilo que Deus tem feito, mas para que a gente tem feito isso? Eu sempre pergunto, não adianta nada a gente fazer tudo para Deus se nós não fizermos com Deus, com Jesus. Amém. Eu posso ser o melhor pastor do mundo, eu posso ter as melhores palavras do mundo, mas se a minha intimidade, como o pastor que Luiz Henrique falou, com Deus não for o cerne da nossa vida, não adianta nada. E o que eu percebo, e eu tenho trabalhado com jovens, é essa vida nossa que professa uma coisa com a boca, mas o coração está longe. A nossa prática está totalmente distante. Nós estamos mais preocupados com o que nós faremos para o outro do que o que nós estamos fazendo com Deus. E esse é um perigo muito grande que nós corremos, de termos essa religiosidade, essa capa, que diz para nós que nós já estamos perfeitos, que nós não precisamos de nada, e que Deus é o Senhor, mas Ele não manda a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus.
A nossa reação é sempre importante nesse caso, porque a ação de Jesus tem que gerar uma boa reação na gente. Não nos esqueçamos sempre. Jesus, Ele é bom, Ele faz o bem. Até mesmo quando a gente está muito certo dos planos que a gente tem, esses planos não dão certo. Ele insiste ainda em nos abençoar. Olha que coisa linda. Jesus perdoa as nossas faltas. Jesus é aquele que é bondoso para conosco. Jesus é aquele que faz com que, mesmo quando a gente se engana em relação aos amigos, ou engana tais amigos, Ele nos dá a chance de recomeçar. Não foi assim com o caso de Zaqueu? Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Eu vou devolver, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Às vezes, o mundo parece que está fora do controle. Você lembra aquela mulher que estava enferma? Enferma há 12 anos? Enferma, não tinha cura para ela. Ela gastou todos os seus bens buscando cura. Parece que estava fora do controle. A bondade de Jesus fez com que aquela mulher fosse curada. E não só curada, pudesse relatar tudo o que tinha lhe acontecido. A nossa reação dele ainda pode ser de reclamação, mesmo recebendo tantas coisas assim, mesmo estando próximo como Judas era. Judas viu todos os milagres possíveis dos olhos serem testemunhas. Só não viu a transfiguração, mas de alguma maneira foi impactado pelo brilho do rosto de Jesus. Judas percebeu que Jesus não se tratava de alguém, de um qualquer, mas ainda assim não foi suficiente para salvar. Ver sinais, ver maravilhas, ver milagres não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Eu espero que você creia nisso e que você guarde seu coração, especialmente para poder louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Nosso desejo é que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Eu queria aproveitar esse momento e orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão passando por necessidades físicas, emocionais e espirituais. Vamos orar, pastor? O Bidu, quando a gente estava com o Instagram ainda que teve um problema, o Bidu pediu oração pela mãe dele que está com alguma dor no peito. Vamos orar sim. Célia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos pelo cuidado do Senhor para conosco, te louvamos pela tua palavra, como sua palavra nos envolve, nos faz sentir tão próximos de ti, como sua palavra nos alimenta e nos ensina que postura ter, que olhar podemos ter diante de uma situação, que reação podemos ter diante das ações do Senhor, ó Deus. O Senhor é aquele que não apenas comparece em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lugares, ó Deus. O Senhor salva as nossas vidas, o Senhor salva as nossas casas, o Senhor salva o ambiente onde estamos, ó Deus. O Senhor não apenas cura as pessoas, o Senhor honra. O Senhor pôde curar aquele homem, possivelmente o Simão, que era um leproso, mas o Senhor o honrou, fazendo com que, de alguma maneira, o Senhor Jesus estivesse naquela casa. Nós te louvamos, ó Deus, porque é possível perceber isso na sua palavra, mas ao mesmo tempo é possível aprender que devemos te honrar todas as vezes, quando tivermos oportunidades, te honrar publicamente, te honrar oferecendo tudo o que temos, oferecendo o melhor que temos, oferecendo mesmo que seja sacrificialmente ao Senhor, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que nos conhece pelo nome. O Senhor entra em nossa vida, o Senhor muda a nossa história. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Reconhecemos aqui que o Senhor fez algo tremendo, maravilhoso na vida daquela família. Marta, Maria e Lázaro foram realmente testemunhas do agir do Senhor. Ó Deus, talvez nunca veremos uma ressurreição. Nunca veremos literalmente uma pessoa que estava sepultada há 4 dias e levantou, sendo colocada para fora. Talvez nós nunca vejamos isso. Mas nós pedimos algo ao Senhor, que a nossa devoção seja tão real como foi a de Maria. Porque não fomos retirados de uma tumba, mas estávamos mortos também em nossos delitos e pecados. Muitas vezes falhamos em nossos planos, e o Senhor ainda assim nos aceitou. Muitas vezes enganamos, e o Senhor ainda assim nos apresentou a verdade. Muitas vezes, ó Deus, fizemos com que tudo que está ao nosso redor pudesse ser considerado como caso perdido, e até desanimamos,
ficamos incrédulos, e ainda assim o Senhor insistiu. Nós te louvamos por isso. Nesse momento quero pedir em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão em suas casas, abençoe aqueles que estão em seus quartos, aqueles que talvez não estão em casa, por motivos, ó Deus, compromissos profissionais, abençoe-os também, que sejam excelentes no que vierem a fazer. Ó Deus, eu peço para aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão com dores, por aqueles que estão em recuperação, por aqueles que estão esperando o milagre do Senhor, ó Deus, em relação à sua saúde, ou à saúde dos seus, em nome de Jesus, alcance esses corações nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor os abrace, os envolva nessa hora, dando uma certeza. O Senhor é aquele que diz que jamais nos desamparará, o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Tua palavra nos ensina que o Senhor é nosso pastor e por isso nada nos faltará. Tua palavra nos ensina que o Senhor irá conosco, ainda que andemos no vale da sombra e da morte. Tua palavra nos assegura que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Ó Deus, que assim como o salmista Davi, possamos ter essa certeza, que assim como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, possamos te devotar toda a gratidão, ó Deus, hoje e enquanto estivermos vivos, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos, nos lembramos aqui especialmente da Célia, especialmente do Beto, ó Deus. Eu peço para que em nome de Jesus o Senhor também abençoe todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que precisam realmente de uma intervenção do Senhor. Nós cremos no seu poder, nós cremos na graça do Senhor, nós cremos que o mesmo poder que agiu ontem, agiu no passado, agiu nas Escrituras, é realmente possível de ser vivenciado hoje, ó Deus, mas cremos também nos seus propósitos, e nem sempre as coisas acontecerão da forma que esperamos, os nossos caminhos não são os seus caminhos. Peço para que acima de tudo, o Senhor aumente a fé no coração de todos nós. Guarde-nos, ó Deus, de nós mesmos, porque senão não seremos diferentes de Judas, não nos pareceremos com Maria. Guarde-nos, ó Deus, e que possamos vibrar com cada coisa que acontecer conosco, que possamos vibrar por ter uma cama para dormir, vibrar por ter um lanche para comer, ó Deus, vibrar por termos roupa, por termos amigos, por termos uma igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus assim te abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Pastor David. Que Deus abençoe vocês. Só fazendo um convite aqui, pastor, amanhã às 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite, nós teremos a nossa reunião de oração, que tem sido uma bênção, e eu convido você a participar conosco. Amém. Fiquem em paz, queridos. Até quinta-feira, com a graça de Deus. Deus abençoe.